Olá, pessoal. Como estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Antes de nós irmos para o vídeo de hoje, pessoal, quero mandar um forte abraço aos meus amigos da plataforma YouTube, Luiz Gustavo, Maurício Zimmermann, Gustavo Morgado e o grande Akira. Um abraço a todos se vocês virem esse conteúdo. Tenho um profundo respeito por todos, acompanho já há um bom tempo o conteúdo de vocês e aprendo, evidentemente, com vocês também, tá legal? Um forte abraço a todos vocês. Pessoal, nós daremos continuidade a esse tema. Esse tema aqui, pessoal. Já foi feito um primeiro vídeo com o título Os Processos no Mundo. E esse é o segundo vídeo para dar continuidade a esse tema. Os processos, essas duas palavras que eu não posso falar. Tá ok? Já peço para vocês, pessoal, eu sei que é um pouco chato, eu costumo fazer isso no final do vídeo, mas eu tenho que começar a fazer no início do vídeo, que é pedir o like de vocês, ou dislike se não gostar do conteúdo, qualquer tipo de comentário, pessoal, vocês podem fazer qualquer tipo de comentário, desde que seja respeitoso. Quem quiser compartilhar o conteúdo também, e quem não for inscrito no canal e assistir esse vídeo, pesquise o conteúdo do canal, e se o conteúdo for útil para você, agregar algum valor para a sua vida, se inscreva, pessoal. Esses são os parâmetros que a plataforma YouTube, teoricamente, utiliza para compartilhar o conteúdo, para repassar para mais pessoas, pessoal. E eu preciso dessa ajuda de vocês. Tá legal? Vamos dar continuidade a esse tema, os protocolos, processos, essas duas palavras, ok? Vamos lá. Outro protocolo diz, abre aspas, armamos todos os partidos e fizemos do poder o alvo de todas as ambições. Transformamos os estados em arenas onde reinam os distúrbios. Ou seja, é o que eles praticam de fato, pessoal. É exatamente isso. Dentro de pouco tempo, as desordens e bancarrotas surgirão por toda parte. Podemos ouvir na TV crise econômica, crise europeia, desemprego, milhares de empresas prestes a falir. Máximo histórico do preço do petróleo irá inflacionar o preço dos transportes, dos alimentos que são transportados. Iremos sentir no orçamento familiar as despesas com combustível, etc. Outro protocolo diz, o nosso poder reside nessa palavra, pessoal, que não irei falar, crônica. Na fraqueza do operário, porque tudo isso o escraviza à nossa vontade, de modo que ele fique sem poder, força e energia de se opor a ela. Essa outra palavra, que eu não irei falar, dá ao capital mais direitos sobre o operário do que a aristocracia recebia do poder real e legal. Isso é um fato histórico. Podemos ver essa situação como o desemprego, milhares de empregados ficam na miséria, o resto do país, milhões de empregados, temem perder os seus empregos, ficam passivos, obedientes. Os patrões aproveitam-se da situação de medo, exploram os direitos dos funcionários, começam a pagar menos dinheiro. É claro que isso não se torna uma verdade absoluta. Há exceções, pessoal, mas de um modo geral, é o que nós vimos, nós constatamos no planeta, praticamente em todos os países.
Com receio de ficar sem emprego, as pessoas submetem-se. Outra verdade. Continua o processo a respeito do desemprego. Abre aspas, quando criarmos, graças aos meios, presta atenção, pessoal, aos meios ocultos, quando criarmos, graças aos meios ocultos, de que dispomos por causa do ouro, a família Rothschild é apenas um dos exemplos. Eles detêm todo o poder financeiro mundial. E os bancos centrais dos governos dos países se submetem a empréstimos aos bancos pertencentes a eles. É assim que funciona, pessoal. Quando criarmos, graças aos meios ocultos de que dispomos por causa do ouro, que se haja totalmente em nossas mãos, é um outro fato, pessoal. Uma crise econômica geral, lançaremos à rua multidão de operários simultaneamente em todos os países da Europa. Esse é um protocolo que eles querem colocar em prática o mais rápido possível, pessoal. Deixe-me mostrar a gravidade de tudo isto. Incrivelmente precisa esta profecia. Aí ele fala aqui da inflação em alguns países, né? Em breve, pretendem acabar com dinheiro, papel, notas e moedas, ou seja, papel e moeda. Um processo que já se iniciou há alguns anos, há mais de 10 anos. Né? Tem um vídeo no canal da revista The Economist falando sobre isso, pessoal. Ou seja, a abolição do papel moeda em todo o mundo, inclusive cartão de crédito. Isso também faz parte do processo, pessoal. Virá o implante digital para substituir tudo isso, entre parênteses, a marca da besta. Esse evento ele já se iniciou e eles estão acelerando. Após o evento de 2020, que vocês sabem qual é, eles aceleraram esse processo. E a marca da besta é bíblico. Essa situação está na Bíblia Sagrada. Este protocolo é bem sério. Os gentios são um rebanho de carneiros e nós somos os lobos. Os gentios são todos aqueles, pessoal, que não são de um determinado grupo em um determinado país, que eu não posso falar o nome, mas vocês já devem saber qual é o grupo e o país. Os gentios são um rebanho de carneiros e nós, ou seja, eles, somos os lobos. E bem sabeis o que acontece aos carneiros quando os lobos penetram no redil. Fecharão ainda os olhos sobre tudo o mais, porque nós lhe prometeremos restituir todas as liberdades confiscadas. Isso já ocorreu em 2020. Quando se aquietarem os inimigos da paz e os partidos forem reduzidos à impotência. É inútil dizer que esperarão muito tempo esse recuo ao passado. Aqui é o processo 11, o Estado totalitário. E aqui ele cita aquele evento desse período, pessoal, que eu não posso falar, do governo Bush, durante o governo Bush filho. Esse evento aqui, ó. Combater os países inimigos da paz, tal como Powell, que na época era secretário de Estado, se eu não me engano, referiu-se recentemente que esse grupo aqui também é inimigo da paz. Não acha muita coincidência eles utilizarem o mesmo termo, inimigo da paz? Ele faz esse questionamento. Agora iremos para o capítulo 1, pessoal, dos processos disso aqui. Ok? Capítulo 1. Resumo: o direito reside na força. Prestem atenção, pessoal. O direito reside na força. A liberdade é uma ideia. O liberalismo, o ouro,
a fé, a autonomia, o despotismo do capital, o inimigo interno, a multidão, essa palavra aqui que eu não irei falar, a política e a moral, o direito do mais forte, o poder desse pessoal é invencível. Bom, é o que eles acham, pessoal, que é invencível. Mas, de fato, eles controlam tudo. O fim justifica os meios. Ou seja, eles utilizam os meios mais espúrios possíveis para chegarem aos seus objetivos, às suas finalidades. A multidão é cega, isso é outro fato. Grande maioria da população mundial é cega, não consegue perceber tudo isso, pessoal. O alfabeto político, as discórdias dos partidos, tudo isso é provocado. Não existe coincidência, pessoal. Praticamente tudo é provocado. A forma de governo que melhor conduz ao nosso fim é a aristocracia. Aí aqui ele enumera as bebidas alcoólicas, o classicismo, a devassidão. O princípio e as regras do governo desse pessoal e essas outras duas palavras, Franco e esse outro grupo aqui. Os princípios e as regras desse pessoal, desse outro grupo, certo? Que eu não posso falar. Vocês estão lendo. Quais são os princípios e as regras? O terror, liberdade, igualdade e fraternidade, que é uma falácia, é um engodo. Na Revolução Francesa foi criado esse lema, esse engano. O princípio do governo dinástico, a destruição dos privilégios da aristocracia dos cristãos, pessoal, de nós. Cálculo psicológico, ou seja, a reengenharia social, eles fazem para aprimorar essa ação, ó, cálculo psicológico sobre as massas. É assim que funciona, pessoal. Abstração da liberdade, removibilidade dos representantes do povo. É chocante, pessoal, mas é a realidade. Abandonando toda e qualquer fraseologia, estudemos cada ideia em si mesma e esclareçamos a situação com comparações e deduções. É o que tem que ser feito, pessoal. Formularei, portanto, nosso sistema do nosso ponto de vista e do ponto de vista dos cristãos. É preciso ter em vista que os homens de maus instintos são mais numerosos que os de bons instintos. Por isso se obtém os melhores resultados governando os homens através disso aqui, pessoal. Por essas palavras. Essa e mais essa aqui. O terror. Do que com discussões acadêmicas. Infelizmente, as faculdades e universidades, não somente no Brasil, mas em diversos países, são manobradas, são manipuladas por eles, pessoal. Porque eles têm o poder da mídia e envolve também a educação em todos os níveis. Cada homem aspira ao poder. Cada qual, se pudesse, se tornaria isso aqui, ó, essa palavrinha. O dita mais o dor. Ao mesmo tempo, poucos são os que não estão prontos a sacrificar o bem geral para conseguir o próprio bem. Ou seja, a maioria não pensa no bem geral, pensa no seu próprio bem, mas para alcançar essa finalidade, utiliza os meios mais obscuros possíveis, pessoal. Quem conteve as feras chamadas homens? Quem os guiou até agora? No princípio da ordem social, submeteram-se à força bruta e cega, e mais tarde à lei, que é essa força mascarada. Outra realidade, a lei é uma força mascarada.
Eles criam as leis e implementam goela abaixo para alcançar seus fins nefastos, pessoal. É exatamente uma força mascarada. Concluo, pois de acordo com a lei da natureza, que o direito reside na força. Isso é um processo deles, pessoal. É assim que eles pensam. A liberdade política é uma ideia e não uma realidade. Prestem atenção, pessoal. A liberdade política é uma ideia e não uma realidade. É preciso saber aplicar essa ideia, quando for necessário atrair as massas populares ao seu partido, com a isca de uma ideia. Se esse partido formou o desígnio de esmagar o partido que se acha no poder. Aí é que anota a Revolução Francesa. Eu pergunto para vocês, não é exatamente isso que acontece no nosso país e em diversos outros países, pessoal? Isso não é um fato, eu pergunto para vocês. Esse problema torna-se fácil se o adversário recebeu esse poder da ideia de liberdade, do que se chama liberalismo, e sacrifica um pouco de sua força a essa ideia. E eis onde aparecerá o triunfo de nossa teoria. As rédeas frouxas do poder serão logo tomadas, em virtude da lei da natureza, por outras mãos, porque a força cega do povo não pode ficar um dia só sem guia. E o novo poder não faz mais do que tomar o lugar do antigo, enfraquecido pelo liberalismo. É assim que eles atuam. Nos dias que correm, o poder do ouro substituiu o poder dos governos liberais. Houve tempo em que a fé governou. A liberdade é irrealizável, é o que eles afirmam, porque ninguém sabe usar dela dentro de justa medida. Eles detêm o controle e manipulam através disso, dessa justa medida de liberdade, entre aspas, pessoal. Basta deixar algum tempo o povo governar-se a si mesmo para que logo essa autonomia se transforme em licença. Outro fato. Então surgem dissensões que em breve se transformam em batalhas sociais. É o que eles provocam, nas quais os estados se consomem, outro fato, em que sua grandeza se reduz a cinzas. Esse é o retrato fiel do mundo político podre, somente no nosso país, mas em diversos outros países. Por isso que eu reitero, os políticos, eles são apenas marionetes, pessoal. São marionetes fantoches desse sistema. Se o Estado se esgota nas suas próprias convulsões ou se suas comoções intestinais o põem à mercê dos inimigos externos, pode ser considerado irremediavelmente perdido. Caiu em nosso poder. É a arapuca que eles armam, pessoal. O despotismo do capital intacto entre nossas mãos aparece-lhe como uma tábua de salvação, a qual, queira ou não queira, tem que se agarrar para não ir ao fundo. Outra constatação, pessoal. Aquele cuja alma liberal quiser considerar esses raciocínios como imorais, vejam só, pessoal, aquele cuja alma liberal quiser considerar esses raciocínios como imorais, perguntarei: se todo Estado tem dois inimigos e se lhe é permitido, sem a menor pecha de imoralidade, empregar contra o inimigo externo todos os meios de lutas, como, por exemplo, não lhe dar a conhecer seus planos de ataque ou defesa, surpreendê-lo à noite ou com forças superiores, por que essas medidas usadas contra o inimigo pior, que arruinaria a ordem social
e a prosperidade seriam ilícitas e imorais. Vejam como eles manipulam. O poder da manipulação que eles têm, o discurso, é muito bem feito, pessoal. E a maioria do povo não percebe. A maioria das massas não percebe isso. O espírito equilibrado poderá esperar guiar com êxito as multidões por meio de exortações sensatas e pela persuasão, quando o campo está aberto à contradição, mesmo desarrazoada, mas que parece sedutora ao povo, que tudo compreende superficialmente. Eu vou mais longe. O que compreende superficialmente ainda é a minoria. A maioria não consegue compreender absolutamente nada, pessoal. A política, vejam só, a política nada tem de comum com a moral. Isso é um princípio deles. O governo que se deixa guiar pela moral não é político e, portanto, seu poder é frágil. Mais uma vez, pergunto para vocês, isso não é um fato, uma realidade no nosso país, em diversos outros países, pessoal? Novamente, a política nada tem de comum com a moral. O governo que se deixa guiar pela moral não é político e, portanto, seu poder é frágil, ou seja, seu poder é inócuo. Não existe poder de fato. Aquele que quer reinar deve recorrer à astúcia e à hipocrisia. Aquele que quer reinar deve recorrer à astúcia e à hipocrisia. O mundo político não é assim, pessoal. Não é exatamente assim, com astúcia e hipocrisia. As grandes qualidades populares, franqueza e honestidade, são vícios na política. Ou seja, é a inversão total de valores, pessoal. O que é bom é considerado ruim e o que é ruim é considerado bom. Inversão total. Aquele que quer reinar deve recorrer à astúcia e à hipocrisia. As grandes qualidades populares, franqueza e honestidade, são vícios na política, porque derrubam mais os reis dos tronos do que o mais poderoso inimigo. Essas qualidades devem ser os atributos dos reinos cristãos, e não nos devemos deixar absolutamente guiar por elas. É aquela afirmação. Os lobos entrando onde estão os cordeiros, pessoal. Onde estão as ovelhas. Essas qualidades devem ser os atributos dos reinos cristãos, e não nos devemos deixar absolutamente guiar por elas. Nosso fim é possuir a força. Iremos parar para o vídeo não ficar tão longo. Daremos continuidade posteriormente, pessoal. Nosso fim é possuir a força. Eu pergunto mais uma vez para vocês. Isso, pessoal. Isso. É uma especulação, uma teoria da conspiração? Eu acredito que não, pessoal, pelo simples fato que é o que é relatado aqui, os princípios deles, os processos deles, desse pessoal, de fato ocorrem. Eles colocam em prática. Então não é uma teoria da conspiração. É um fato, é uma realidade. Tá ok, pessoal? De qualquer forma, sempre irei fazer essa observação para vocês. Vou tomar um pouquinho de água. Façam suas pesquisas independentes, aprofundem suas pesquisas, pessoal. Em mais de uma fonte, sabe, filtrar as fontes na internet, em livros, na internet ou livros físicos, enfim. Aprofundem as pesquisas, filtrem as suas pesquisas friamente, pessoal, e cheguem às suas próprias conclusões. E aí comparem com o conteúdo que eu compartilho, que eu repasso para vocês, tá bom?
para vocês terem a percepção mais próxima possível de como funciona esse mundo, pessoal. Tá legal? Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Se o nosso Pai, o nosso Salvador, assim permitir, leia as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, que ela irá te dar o discernimento de tudo isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.